Pode iniciar. Obrigado. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de segurança na armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos. A gente parou na última aula falando sobre a capacitação dos motoristas, né, que eles precisam fazer o curso de MOP e fazer treinamento de como reagir em caso de emergência, né? Hoje a gente vai continuar. Ah, as páginas da aula de hoje são as páginas da 19, se eu não me engano, até 24. A gente vai continuar da onde a gente parou. Deixa eu passar o slide. Só para relembrar, né, o que são os produtos perigosos aí, são aquelas substâncias que podem oferecer um risco durante o transporte, né? Como exemplo, a gente tem combustíveis, a gente tem alguns gases, tem produtos ácidos, esses são todos produtos considerados perigosos. Então, tem toda uma normalização que traz para a gente regras de segurança no momento do transporte, do manuseio e da armazenagem desses produtos. A gente vai começar hoje falando sobre os impactos que esses produtos podem gerar, por exemplo, para a saúde, para o meio ambiente e para a segurança, né? Para a saúde, dependendo da quantidade ali, pode impactar uma ou várias pessoas. Por exemplo, se é um acidente na estrada, o primeiro que vai ser impactado vai ser a saúde do motorista, daquele caminhão que está transportando aquela carga. Mas dependendo do local que ele estiver e dependendo do que ele está trabalhando, transportando ali, ele pode gerar risco para mais pessoas. Por exemplo, se for um caminhão que carrega combustível e esse caminhão tomba e esse combustível vaza, ele vai ter muito impacto. Que se pegar fogo, vai ter impacto na estrada, quem está ao redor, né? Se tiver alguma vegetação ao redor ali, se tiver alguma manancial, alguma nascente, vai contaminar. Então, ali, aqui alguns impactos. Esse daqui é bem geral, tá, gente? Porque depende muito do produto que está sendo transportado, ok? Né? Por exemplo, intoxicação grave. Depende do produto. Depende do produto perigoso que está sendo transportado. Por exemplo, a gasolina, ela é tóxica, mas não é uma toxicidade tão alta, por exemplo, da pessoa só chegar perto dela, só respirar ela. Agora já tem alguns produtos que a pessoa não pode nem se aproximar dela, já intoxica. Queimaduras químicas, né? É um problema aí que a gente vê muito, por exemplo, no transporte de ácidos e bases, né? O ácido é aquele que tem o pH mais baixo, né? E a base é que tem o pH mais alto. Os dois causam queimaduras químicas, tanto o ácido quanto a base. Exemplo aí, falando nome de substância, ácido sulfúrico, que é um ácido, e a soda cáustica, que é uma base. Os dois causam queimaduras graves, se contato com a pele, dependendo do grau de pureza desse ácido, dependendo ali da concentração que ele está. Dependendo da concentração que ele está, é imediato. Caiu na mão da pessoa, ele vai queimar. Dependendo da concentração, não, né? Ele vai cair, não vai queimar ali, pode dar somente um leve desconforto. Então depende ali da concentração. Doenças respiratórias, esses aí mais para os gases e alguns sólidos, como por exemplo o amianto, né? O amianto foi até proibido de ser utilizado aí, devido a essas doenças respiratórias que são causadas pelas fibras do amianto e risco de óbito, dependendo do produto ali, né? Pode ter o risco de óbito das pessoas. Para o meio ambiente, a gente vai ter contaminação do solo, poluição das águas subterrâneas e contaminação da atmosfera, né? Fora o que, né, vai chegar ali para a gente agora para a segurança, né? Por exemplo, risco de explosão. Uma explosão ela vai trazer danos para o meio ambiente, vai trazer danos para a saúde das pessoas também, né? Incêndio, mesma coisa, dependendo de onde está queimando ali, você vai ter um impacto muito grande para o meio ambiente. Depois ver se eu consigo mostrar um vídeo para vocês de um acidente com um caminhão-tanque, né? Acidentes fatais. Pode gerar acidentes fatais aí com essas cargas perigosas, né? Alguma dúvida até aqui?
Não, tá tranquilo? Vou prosseguir. Pessoal, qualquer dúvida pode falar, pode mandar no chat, tá? Obrigado, Tainara. Tainara, você fica tranquilo. Para cada tipo de produto, pessoal, pode existir ou não uma NR específica. Por exemplo, a NR20. A NR20 ela vai falar dos produtos inflamáveis e combustíveis. Então, tudo que for inflamável e combustível vai ter que ser transportado, armazenado e fazer o manuseio dele de acordo com a NR20, certo? A NR11 ela já fala no geral, né? Transporte e armazenagem de materiais, procedimentos seguros para estocagem de produtos perigosos. Então, a gente vai ter algumas NRs específicas para tipos diferentes de substâncias. O explosivo, por exemplo, é a NR19. A NR19 fala sobre manuseio e armazenamento de explosivo. E assim vai. Então, tem substância perigosa que tem uma NR específica e tem substância perigosa que não tem uma NR específica. Aí segue a NR11, tudo bem? Sobre a NR20, a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente, porque ela é muito utilizada, né, onde eu tenho ali contato com combustíveis inflamáveis. A NR19, ela também é muito utilizada, mas ela é muito específica, porque não é qualquer segmento que vai trabalhar com produto explosivo. Já o produto inflamável e combustível pode ter em vários segmentos, né? Se a gente for olhar, até na casa da gente, a gente tem produtos inflamáveis e combustíveis, né? A gente está em contato com eles o tempo todo. Por isso que a NR20 é a mais falada. Medidas preventivas imediatas, né, com o manuseio e armazenagem e transporte desses produtos. São os primeiros cuidados necessários quando a equipe, né, verificar ali para atender um exemplo de acidente ou vazamento. Né? A postura de vocês faz como preventiva, mas essa aqui já é uma corretiva, né? Não é preventiva. Preventiva é o que você faz antes, que é o treinamento do pessoal, que é manutenção do caminhão, que é todos os procedimentos da empresa. Eu até peguei um procedimento aqui para mostrar para vocês, que a gente vai ver um geralzão, mas as empresas têm os procedimentos padrões dentro da empresa, interno da empresa. Por exemplo, na NR20 pode falar, por exemplo, que não precisa de usar luvas, né, em todo o manuseio de material combustível, né? Tanto que vocês vão abastecer o carro aí, eu tenho certeza que vocês nunca viram um frentista de luva, que não exige que seja utilizado luva lá no posto de gasolina. Mas um posto de gasolina ou algum local que fabrica combustível pode colocar como procedimento interno ali dele para utilizar luva. Então a gente tem os procedimentos de cada empresa que colocam ali mais medidas preventivas. E a gente tem as medidas corretivas. Aqui, no caso, ela mistura preventiva com corretiva, né? Que aqui já houve o derramamento. Então, o que que você vai fazer? Você vai prevenir danos maiores, porque o acidente já aconteceu. O derramamento é um acidente. Então, o acidente já aconteceu. Você vai evitar danos maiores, porém, o que você faz aí já não é preventivo do acidente, já vai ser uma medida corretiva. Né? Ações prioritárias, evitar o contato direto com o produto. Então, a primeira coisa é isolar a área, né? Evacuar a área para não ter contato. Acionar as equipes especializadas. Porque dependendo do produto, a gente vai ter, né, situações, vai ter ali protocolos diferentes para seguir. Então, eu mostro alguns para vocês aqui. Né? No geral, quando se fala em contaminação ambiental e tudo, utiliza produtos absorventes, né, que joga aqui nesse derramamento, para que ele não entre para o solo, para que ele não derrame, não espalhe mais. No geral, utiliza isso daí. Alguns materiais absorventes, depois faz uma lavagem do local, dependendo de qual que é o produto. Que tem produto que eu não posso jogar. Risco de fogo. Muitos produtos perigosos traz para a gente como o maior perigo deles a questão do fogo, dele poder se incendiar, dele poder entrar em combustão. Então é fundamental conhecer ali como é que eu vou
combater o incêndio com segurança. Primeira coisa, identificar os agentes extintores, porque a gente tem um agente extintor para cada tipo de material que está sendo queimado. Tem material que eu não posso jogar água, né? Por exemplo, o óleo. O óleo, se ele incendiar, eu não posso jogar água nele. Eu tenho que apagar ele abafando o fogo. Vai ser com um tipo de extintor específico, um que resfrie e abafe, que retire o oxigênio. Então, eu preciso saber qual que eu vou usar. Nos caminhões aí que transportam, não sei se vocês já viram, costuma ter um extintor, né? Um caminhão-tanque, ele costuma ter um extintor ali, já específico para combustíveis, que é o tipo C, perdão, tipo B, que a gente tem os extintores tipo A, B, C, D e o K, né? E dependendo do material. O material combustível ali é o tipo B. Então, no caminhão vai ter um extintor tipo B, porque é o que ele pode utilizar. Não é um extintor de água, né? É um extintor ali de pó químico ou de CO2. Aplicar o resfriamento adequado, utilizar técnicas específicas para resfriamento conforme o material que está sendo trabalhado, né, que está sendo transportado, e monitoramento do comportamento, observar as reações do produto durante o combate ao fogo. Eu vou pegar o vídeo aqui para mostrar para vocês. Só um momento. Tá tranquilo até aqui? Obrigado. Eu acho que ele é um pouco comprido, o vídeo, mas eu vou passando para frente, tá? Vou mudar a tela, só um momento. Que ela saiu. Tá dando para ver já? Pessoal, se não sair o áudio do vídeo, não tem problema, porque o áudio dele é só caminhão, é polícia, polícia não, bombeiro chegando, tá? Ele é exclusivo ele é específico aqui da NR20, que vai ser um acidente contra o caminhão-tanque. Vocês vão ver um pouquinho por que é tão perigoso aí, né, a questão dos acidentes com o caminhão-tanque. Caminhão-comboio, o pessoal fala. Eu vou só aumentar a velocidade de reposição, porque ele é... Isso aqui não tá tão grande, né? Esse caminhãozinho que tá vindo. Ele não consegue fazer a curva e derrama. Vocês vão ver que questão de segundos já começa a pegar fogo. Aqui, pessoal, vocês podem observar que os carros já pararam, né? Viu um acidente, já viu que era um caminhão transportando algum material perigoso, já parou, né? Porque aí sabem que tem que manter um afastamento. Alguns curiosos vão sair. Vou voltar o vídeo. Voltar? A Tainara pediu para voltar. Vou voltar o vídeo. Mas o caminhãozinho tá chegando aqui, Tainara. O YouTube tá lento. Aqui, pessoal, o combustível está vazando e está descendo para essa área verde aqui, essa área de mata. Aí vocês podem ver as pessoas, né, começando a afastar e já pegou fogo. Tá vendo aqui, ó, que veio pegando fogo aqui ao redor desse taludezinho, é onde escorreu. Um exemplo aí de comportamento específico, aqui já está mostrando depois, tá, gente? Depois que o fogo pegou e tal. Um exemplo de comportamento perdão, procedimento específico para material combustível quando tem defumamento é usar um material absorvente que faça uma contenção. Você pode fazer contenção também com saquinho de areia, né? Ou com cordões de contenção, para que esse combustível não vaze, porque o material líquido, ele vai embora.
Então, no momento do acidente, quanto mais ele espalha, pior. Vocês vão ver o vídeo que pegou fogo ali. Vou continuar. A proporção do incêndio que virou. É o mesmo local, tá? Não dá para ver, a gente está perguntando, falando, coitado do motorista. Sim, ele saiu, mas vou voltar o vídeo para vocês verem. Aparece uma pessoa saindo aqui. Foi o quê? Esse vídeo tem 1 minuto e meio. Foi questão de 30 segundos, já pegou fogo. Que tem uma pessoa passando, mas eu acho que não é o motorista. Eu achei que era o motorista, mas não é. Não deu para ver ele saindo aqui, não. Foi. Isso aqui pegou fogo tudo, gente. A mata pegou fogo, né? Deve ter, tá? Depois eu mando o vídeo para vocês. Eu vou colocar no slide. Não deu tempo, não. Não explodiu. E as pessoas aqui ao redor, ó, elas tiveram que tirar os carros às pressas aqui, porque o fogo foi só espalhando, devido a ser um produto líquido. Voltar no slide. Então, assim, o risco com o fogo, com o combustível, é muito grave. Ele é muito, assim, porque ele toma proporções enormes. Tem que tomar muito cuidado. Depois eu vou mostrar outros vídeos para vocês. Tem também questão de tambor. A pessoa às vezes pensa, não, só o caminhão que vai ter problema. Gente, um tambor. Eu até salvei para mostrar para vocês. Um tambor vazio tem isso. Porque ele está vazio de líquido, mas ele ficou com vapores ali dentro que são combustíveis. Então, no momento de corte desse tambor, tem que tomar cuidado demais. Porque ali, ó, vocês viram que ninguém acendeu um fósforo ali. Ele pegou fogo só pelo calor do local. Só pelo calor ali do caminhão em si. Né? Não teve nada ali diferente. Então, por exemplo, o tambor, você vai cortar ele, você vai usar uma serra, você vai usar uma maçarica, alguma coisa, ele pode explodir. E é tambor pequeno, tambor de 100 litros aí que a gente utiliza nas empresas. Então, tem que tomar cuidado demais. Às vezes as pessoas não ligam, porque a gente só vê o problema, né? A gente só consegue dimensionar quando acontece. Então, a gente tem que trabalhar aí na prevenção. Por isso que vocês que vão ser técnicos, né? Tem que mostrar isso daí, tem que criar na cabeça dos seus colaboradores, colocar na cabeça deles que é para a segurança deles, que é para evitar, que é para evitar coisas piores. E não acontece só na estrada com o caminhão, acontece também dentro da oficina, que é o que mais acontece, né? No depósito, no armazém, armazenou errado, né? Dependendo do material, se cair uma quina que ele bate ali, ele pode pegar fogo, ele pode explodir. A gente vai falar da NR20 especificamente. Comportamento do fogo, do produto. Ele vai formar, por exemplo, fumaças densas. Vocês viram o jeito que saiu a fumaça ali do acidente. Ficou tudo preto. Então ali você não vai ter visibilidade mais. Você não sabe nem para onde você correr. Né? E até para os bombeiros, como é difícil para eles apagar pessoa numa empresa, e dependendo do local que for essa empresa, quem vai apagar o fogo é a brigada. É o pessoal da brigada da empresa, que não são bombeiros. Eles têm o treinamento para fazer parte da brigada, mas não são bombeiros. Então, assim, tem que saber, essas fumaças, a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas são tóxicas. Né? Você não pode estar entrando ali, né, nesse local que tem fumaça sem uma proteção respiratória, sem tomar o cuidado necessário. Pode gerar ali nuvens de vapor inflamável em alguns locais ali. Isso faz com que o fogo se espalhe rapidamente pelo local. E pode ter uma polimerização explosiva. O que é isso? São reações químicas que vão gerar explosões.
Né? Ali no caminhão, vocês viram, na hora que pegou fogo a primeira vez, deu aquele boom, aquele estalo. Mas tem algumas substâncias que vai continuando essas explosões. Né? Ali foi uma só, porque o combustível é assim, é uma só. Mas dependendo do produto, quando ele entra em contato com o ar, ele pode gerar mais explosões. Né? Às vezes por causa da pressão. Né? Se ele estiver em um local ali confinado, tiver um local ali que está pressionado, por causa da pressão ele pode estar explodindo. Que é o caso, por exemplo, do tambor. O tambor ele vai explodir porque é um gás que está preso no local. Né? Mesmo que tenha um buraquinho ali para sair, né, ele ainda fica meio confinado. Então, no momento que ele aquece, e você oferece para ele ali uma fonte de ignição, esse gás vai fazer o quê? Ele vai aumentar a energia e vai expandir muito rápido. Por isso que explode. A explosão nada mais é do que uma expansão muito rápida de volume, né, de gás. Então é isso que faz a explosão. Então, dentro do tamborzinho, né, o tambor arrebenta por causa disso. Tem outros aqui, deixa eu ver se eu. Então, você é meio violento, eu não posso passar para vocês. Teve um que eu peguei, o rapaz perdeu a perna, porque ele estourou o tambor com a perna e foi cortar com a serra. Aí o tambor explodiu, né? Aí ele bateu na perna do trabalhador e arrancou a perna dele. Não dá tempo. Produtos perigosos da combustão. Os gases, durante a combustão, eles vão estar gerando ali gases extremamente perigosos para as pessoas. Esses gases podem ser formados tanto pela queima quanto pela evaporação do material. Às vezes não é o material em si que é muito tóxico, mas o que ele está queimando. Muita gente, pessoal, em caso de incêndio, essas coisas, vocês podem observar que vai para o hospital, às vezes sem nenhuma queimadura, mas morre. Nenhuma queimadura visível, mas morre. Por causa dessa intoxicação. Um pouco, e também pode acontecer por causa da queimadura das vias aéreas. Porque esse vapor, né, esse gás que sobe ali num incêndio, numa combustão, ele está quente. E a pessoa vai respirar, ele vai queimar as vias aéreas da pessoa e vai infeccionar. Então, tem pessoas que morrem em questão de incêndios aí por infecção, por causa dessa irritação que foi causada nas vias aéreas da pessoa. Então, por isso que quando vocês forem dar treinamento, quando vocês fizerem treinamento, vocês vão ver. A indicação, quando está pegando fogo em algum local, é você andar abaixado, para que você não entre em contato com a fumaça tóxica. Que a fumaça tóxica, como ela está quente, ela tende a subir, né? Então, ocupar as partes mais altas. Então, você abaixa para não respirar aquela fumaça. E o ar frio tende a descer, né? Isso é química. O ar frio é mais denso, ele desce. O ar quente é menos denso, ele sobe. Então, por isso que a gente tem que andar agachado. Aí vocês, eu acho que tem a disciplina de sinalização. Né? Aí o extintor de incêndio, aonde ele fica, é sinalizado no chão, que é para facilitar também essa visualização da onde está o extintor, que você vai andar abaixado por causa da fumaça e você vai conseguir ver no chão aonde está localizado ali o extintor de incêndio. Agentes de extinção proibidos, no caso de incêndio, tá, gente? É como eu falei com vocês, em alguns produtos eu não posso jogar água. Porque quando a gente vê fogo, a primeira coisa que a gente pensa é jogar, mas se for um óleo, existem óleos que são combustíveis. Entram ali na NR20, dependendo do ponto de fulgor dele, que a gente vai falar. Então, se esse óleo pega fogo, eu não posso jogar água. Então, a água, para esse tipo de produto, é proibido. Agora, para outros produtos, eu já posso estar usando água. Então, por isso que tem o treinamento, né, de acordo com o produto que você vai manusear. Não posso falar que é específico, é sempre água, não é sempre água. Então, você vai ter o treinamento ali de acordo com o produto que você vai manusear. Deixa eu ver se eu mostro para vocês o procedimento que eu achei aqui. Ele fala que ele é
como é que fala? Restrito, mas ele tá na internet, gente. Eu consegui pegar ele. Aqui, ó. Isso aqui é um procedimento interno de uma empresa de transporte, armazenamento e manuseio de produtos químicos. Então, esse procedimento, ele é dessa empresa aqui, ó, Porto do Açu, né? Não deve ser divulgado para terceiros, mas ele está na internet, tá, gente? Ele está livre ali. Você digita ali procedimento, ele aparece. Fala que é um documento restrito, mas ele está lá. Aqui é só um exemplo para vocês verem, que é um procedimento padrão de uma empresa, é um PO, um POP, né? Um procedimento padrão de operacional padrão. Então, aqui mostra aqui as abreviações, né? E a classificação dos produtos. O que é um produto químico? O que é um kit de emergência ambiental? Aqui ele vai falar de acordo com os produtos químicos que eles transportam. Como é que é feita a armazenagem, área de armazenamento. Então, quando vocês forem trabalhar em alguma empresa, lá já vai ter esses procedimentos, a não ser que você esteja implementando. Se você estiver implementando, busca um na internet, busca um numa empresa parecida com a sua, do mesmo ramo ali, né, para você se orientar, né, se basear. Porque, no geral, todos esses procedimentos é, estão dentro das NR, né, as NRs estão dentro deles, né, mas é interessante você pegar para ver como é que é feito atualmente, né, porque coisa boa é para a gente divulgar, para a gente espalhar. Né? Então, se está dando certo na empresa do fulano, pode dar certo para mim também. Né? Se é uma ideia boa, eu posso trazer para a minha também. Né? Então, se não tiver o procedimento, estiver implementando, você pode pegar alguns para você se basear. Nos procedimentos vem como é que é feita a armazenagem, como é que é feito o manuseio, quais treinamentos que a pessoa tem que ter, e fala também sobre os produtos, quer ver? Identificação, como é que é feita a transferência. Eu mando para vocês também esse documento aqui. E os anexos, aqui ele não colocou os produtos específicos. Mas aí, dentro do treinamento de armazenagem de produtos químicos, você vai pegar os produtos que são utilizados naquele local. Aqui está falando, ó, material altamente tóxico. Vai fazer o treinamento em cima agora não é mais FISPIC, né? Agora é FDS. Antigamente era chamada FISPIC do material. Ficha de informação de segurança do produto químico. Agora é chamada FDS, Ficha de Dados de Segurança. Nele vai ter tudo sobre o produto. Propriedade, riscos, medida de controle, segurança, emergência, como é que você vai agir, o que você pode usar, o que você não pode usar, pode jogar água, não pode jogar água. Tudo tem na FISPIC da substância que você estiver trabalhando. Até mesmo a questão de extinção do incêndio, no caso que essa substância entre em combustão. Então lá vai ter também qual é o tipo de agente que você vai usar. Se o fogo vai ser apagado por resfriamento, por abafamento ou, né, alguma quebra de reação específica. Sim? Alguns conceitos aqui importantes para a gente entender sobre essas substâncias aí, o que deixa elas perigosas, né? Como eu posso trabalhar elas ali? Primeiro, o limite de inflamabilidade. Limite de inflamabilidade, pessoal, é a concentração do gás ou do vapor no ar que vai permitir que ele inflame, que ele pegue fogo mesmo. Depende da substância. Então, a gente vai ter um limite inferior e um limite superior, ou seja, a gente vai ter ali um intervalo. Dentro desse intervalo, ele pega fogo. Se eu tiver uma fonte de ignição, uma faísca, alguém acender um cigarro, né? Um equipamento elétrico que aqueça ali, ele vai pegar fogo. Fora desses limites, ele não pega fogo mais. Mesmo que esteja acima, uma concentração muito alta. Aí depende da substância.
A gente tem substâncias que esses limites têm um trechinho muito pequeno. Já tem substâncias que é enorme, assim. Vai de 2 a 98%, por exemplo. Então, assim, qualquer coisinha que viu, pegou fogo. Então, vocês vão trabalhar aí as substâncias de acordo com esses limites. Então, o limite inferior é a concentração mínima para ele começar a queimar, e o superior é a máxima que ele vai queimar. Importante, para qualquer gás, 1% em volume equivale a 10.000 ppm, parte por milhão. Então, ó, tem 10.000 ppm, é 1%. A questão dos gases é por causa da Lei Universal dos Gases, isso aí já é mais específico aqui. Ponto de fulgor. Eu acho que vocês não ouviram falar disso ainda, já? Ponto de fulgor de uma substância? Então, vamos lá. Tem hora que nem os químicos não ficam falar. Ponto de fulgor, né? A gente já ouviu falar de ponto de ebulição, ponto de fusão, né? Mas não é nenhum desses dois pontos, tá? O ponto de fulgor, ele é a temperatura que aquela substância começa a liberar vapor para a atmosfera. Ou seja, propagar o vapor. Esse vapor pode, né, gerar ali um ambiente que possa gerar explosão. Exemplo, vamos lá, no posto de gasolina, quando você está abastecendo seu carro a gasolina, se você olhar para trás, olhar no retrovisor, você vai ver que está saindo um vaporzinho ali. Não é mesmo? Vocês já viram isso? Esse vaporzinho, gente, é o vapor da gasolina. Por que que ela está liberando esse vapor? Porque o ponto de fulgor dela é muito baixo. A gasolina começa a liberar esse vaporzinho aí a menos 40 graus. Então, em condições ambientes, ela está liberando. Por isso que o posto de gasolina é um local perigoso, é um local que tem que ter cuidados específicos, às vezes não tem, mas tem que ter cuidados específicos, né? E o pessoal que trabalha lá não pode usar celular, não pode fumar, porque eu vou ter o tempo todo, ali, enquanto eu estou tendo abastecimento, essa fuga de vapor de gasolina para a atmosfera. Então, ali a gente vai ver que quando um local que tem a potencialidade de poder explodir, de poder pegar fogo, a gente chama de área classificada. Então, o poço de gasolina, ele é uma área classificada. A área classificada não é para a gente ficar passeando. E as pessoas ficam passeando no posto de gasolina. Porque tem a loja de conveniência, tem uns aqui em Araxá, por exemplo, que tem até pet shop, é, barbearia, tem de tudo. O posto de gasolina virou shopping. Mas tem esse risco, gente. Tem o risco. Ah, professor, mas como é que liberou para colocar uma loja? É porque eu tenho uma área ali definida, que é a área classificada. Então, eu tenho uma distância, um raio ali, que é definido por lei, de acordo com a substância e da concentração, que vai ser área classificada. Fora dela, já não é mais área classificada. Então, essas lojas estão fora da área classificada. Então, ela está no limite de segurança. Só que o risco existe, né? Pegou fogo, explodiu, né? O fogo não vai chegar só até ali, onde é que tá, até na porta da loja, não vai entrar. Ele vai pegar também. Então, isso é muito perigoso. A questão aí dos postos de gasolina, por causa dessa vaporização dos combustíveis. E é algo muito corriqueiro, né? Todo mundo faz, é cotidiano. Antigamente, os postos de gasolina eram mais afastados. Era mais nas saídas da cidade. Não, você não via posto de gasolina do lado de casa. Era sempre em um local mais aberto. Agora não, agora toda esquina tem um posto de gasolina. Então, assim, sempre tomar um cuidado aí, porque a gasolina está lá. O vapor está lá. O ponto de fulgor da gasolina é baixinho, então ela está liberando. Está liberando ali esse vaporzinho para a atmosfera. Importante sobre o ponto de fulgor, né? No ponto de fulgor, a temperatura não mantém a combustão.
Ou seja, se pegar fogo no ponto de fogo, ele vai apagar. Mas se estiver acima dele, aí pode ser que o fogo continue. A gente vai ver mais para frente. A pressão atmosférica influencia diretamente. Então, o posto de gasolina é um local aberto. Acaba que esse vapor aí, ele vai embora pro ar. Por isso que é um local aberto. Você não tem posto de gasolina fechado. É tudo aberto. Para que esses vapores de produtos combustíveis vão-se embora, né? Se dissipem no ar. Quanto menor o ponto de fulgor, mais perigoso é o produto, né? A questão do posto, né, de gasolina. Aí tem área aberta, tem tudo ali que deixa ela menos perigosa. Agora, se eu for trabalhar com ela em um local fechado, dentro de um armazém, dentro de um depósito, transportar de um recipiente para outro, esse risco aí aumenta exponencialmente. Você tem um risco muito maior. Então, por isso que material combustível sempre é manuseado em ar livre, em local aberto. Porque se tiver essa vaporização dele, ele vai embora. Ele dissipa e vai embora para o ar, né? O tanque de GLP, por exemplo, ele fica num local aberto, longe da minha fábrica. O, o posto de combustível das mineradoras, por exemplo, fica em um local mais afastado e é aberto, por causa dessa questão da vaporização. Temperatura de ignição. Definição. Esse temperatura de ignição, ou ponto de ignição, é uma temperatura que está acima do ponto de vapor, e é uma temperatura que, se eu tiver uma ignição, vai pegar fogo e vai continuar o fogo. Não vai apagar. Porque ali eu já vou ter ali uma reação em cadeia. Aí pegou fogo, continua aquecendo, vai continuar liberando vapor, então vai alimentar a chama. O fogo vai se autoalimentar e vai continuando. Enquanto tiver o combustível, vai estar queimando. Enquanto tiver o material combustível ali vaporizando, vai estar queimando. Então, se eu chegar nesse ponto de ignição, é muito mais difícil eu controlar o fogo. Ele não vai apagar sozinho, enquanto não acabar a substância, e eu vou ter mais dificuldade para extinguir esse incêndio ali. Alta ignição. Chamada de temperatura de alta ignição representa o ponto crítico de perigo espontâneo. Essa temperatura de alta ignição, algumas literaturas trazem para a gente como ponto de combustão. Nesse ponto, nessa temperatura, a substância pega fogo sozinha. Ela já não precisa mais de uma fonte de ignição. Né? Exemplo, gente, o óleo de cozinha. Vocês já devem ter visto pegar fogo em casa. Não precisa de não precisa necessariamente do contato do fogo com o óleo. Só dele aquecer, ele pega fogo. Só pelo aquecimento dele, ele pega fogo. Se aquecer demais. Então, ele chega nessa temperatura aqui de combustão, que ele pega fogo sozinho. Então, a gente tem que conhecer essas temperaturas para saber como eu vou manusear, como eu vou transportar essas substâncias seguro, de forma segura. Por exemplo, aquele caminhão-tanque que caiu, ele é de metal, ele aquece, né? Tá no sol quente, ele vem aquecendo, tem um movimento. Então, dentro dele, ele tem ali umas separações, não sei se vocês já viram, para evitar movimento demais da gasolina, para que ela não aqueça mais do que ela já está aquecendo ali, por causa do próprio recipiente, por causa do próprio calor. Porque o movimento faz ela aquecer. Então, ele tem umas divisórias ali, para quebrar essa onda que ela dá, porque diminui aí o movimento ou diminui a temperatura, também por causa da estabilidade do caminho. Algumas substâncias terão que ser transportadas em caminhões adaptados ali com refrigeração, para que não se atinjam essas temperaturas, para não chegar no ponto de fogo, para não passar para o ponto de ignição e nem chegar no ponto de combustão.
certinho? Taxa de queima e de evaporação. A taxa de queima, ela é medida ali em milímetros por minuto, indica a velocidade com que a profundidade de uma poça do produto diminui enquanto queima. Então, pega fogo ali, né? É o tempo que demora para ela ir queimando tudo. A taxa de evaporação é determinada através da evaporação do éter etílico, tem como referência, né? Ele seria a base 1, então você faz uma comparação. A gasolina é 2, né? Que é maior. Quanto maior o número que der nessa taxa de evaporação, mais lento o produto evapora. Então, menos perigoso, porque ele vai ser menos volátil. Ele vai evaporar com um tempo menor. Questão do álcool. A gente tem o álcool que a gente utiliza em casa. Tem um álcool 60 graus, não, de 46 graus, que é o de 46%, tem o de 70. O de 70 foi proibido, agora ele está voltando de novo. Na época da pandemia ele voltou, aí tiraram ele, agora já está achando ele no mercado de novo para comprar. Porque isso daí é porque o nosso álcool que a gente utiliza em casa, ele é misturado com água, para retardar aí essa taxa de evaporação também. Porque acontecia muito acidente com álcool em casa, churrasqueira. O pessoal pegava o vidro de álcool e jogava na churrasqueira. E aí o fogo vem acompanhando o álcool ali e estourava a embalagem na pessoa. Aí por isso que eles diminuíram aí o álcool que é vendido em supermercado para casa, né? Então tem essa mistura com água aí, ele fica até mais ruim de queimar, né? Porque ele diminui essas taxas dele, né? A taxa de queima e a taxa de evaporação. Tranquilo até aqui? Beleza. Sobre a NR20, gente, assim, dá para a gente falar dela aí uns 3 dias, né? Que é a questão dos combustíveis inflamados. Mas a disciplina, ela pega no geral, tá? Depois vocês vão ver aí mais específicos essas substâncias. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de identificação dos produtos perigosos. Eu estava procurando o vídeo aqui do tambor, mas é um sistema de identificação. Então foi criado um sistema aí de identificação dos produtos perigosos, usado aí, por exemplo, nas plantas industriais, na área de estocagem, até mesmo no próprio caminhão, quando ele está fazendo o transporte do material. O sistema vai avaliar 3 parâmetros principais. Tem uma escala ali de 0 a 4. Tá? Vai ser perigo à saúde, questão de inflamabilidade e de instabilidade da substância. Vamos falar primeiro do perigo à saúde, né? O grau 4 é o maior, né? E é o grau para substâncias que são letais. Materiais que em condição de emergência podem ser letais. Por exemplo, ali, ó, gases com CL 50 menor ou igual a 100 ppm. Os DL50 que tem cutâneos com uma concentração ali de 40 miligramas por quilo. Pós e névoas de 0,5 miligramas por litro. DL50 oral de 5 miligramas por quilo. Isso daí, pessoal, é nomenclatura para risco. Concentração que vai trazer um maior risco para os colaboradores, para quem está manuseando. O grau 3 já é um grau de toxicidade sério, então assim, não chega a ser letal, mas pode causar danos permanentes à pessoa. Então, materiais podem causar esses ferimentos mais graves. Efeitos característicos desses materiais: corrosivos às vias respiratórias. Podem causar opacidade da córnea, se entrar em contato, a pessoa pode chegar a ficar cega. Por exemplo,
Soda cáustica. A soda cáustica, se em contato com o olho, pode deixar a pessoa cega. E assim, não é só na indústria. Eu conheço muita gente, né? Já tô ficando meio velhinho aí, né? Mas eu conheço uma moça, ela foi minha vizinha, que ela perdeu a visão de um olho por causa de um produto de limpeza. A gente pensa que é só na indústria, mas não é, isso é muito sério. Ela usou, ela era diarista, né? Ela pegou aquele limpa-forno, que é um produto da tampa amarela, passou no fogão e deixou reagindo e foi arrumar a cozinha. Na hora que ela foi esfregar o fogão, ela passou a bucha ali e respingou no olho dela. Voltou no olho dela. Né? E aquilo ali tem muita soda, porque ele é um sabão bem concentrado para remover, né, a, as gorduras que tem no forno. Aquilo caiu no olho dela. Né? E foi na hora, assim, ela já começou a sentir dor demais, correu para o hospital, mas ela acabou tendo queimadura da córnea. Então ela perdeu a visão desse olho, que caiu uma gota do produto que ela estava limpando. Então, assim, tem produto que é muito perigoso e a gente traz para dentro de casa e deixa lá. E hoje em dia é mais fácil comprar. Antigamente era mais difícil comprar certos produtos. Hoje em dia você vai no mercado, você compra tudo. Então, assim, eu falo muito isso, né, para a gente tomar cuidado com criança, com animal de estimação, com idoso, né, e até com as pessoas mesmo que estão na casa da gente. Né? Tem gente aí que faz tanta mistura para limpar a casa, para limpar o banheiro, que eu não sei como é que tá vindo ainda. Porque esses produtos de limpeza, gente, são produtos de característica química básica, ou ácido. E a pessoa vai lá e mistura com cloro, e mistura com bicarbonato. Aí eu vi na internet que vinagre é bom, e aquilo vai virando uma bomba. E no produto de limpeza não vem, aí falam que é grau 3, grau 4. Então tem que tomar muito cuidado aí. Exemplo aqui de um produto grau 3 é a própria soda cáustica, né? O NaOH. O ácido, ele é grau 3, certo? Porque ele pode ser aí severamente irritante à pele, pode causar cegueira, né? E pode ser corrosivo ali para as vias respiratórias. Grau 2, perigo moderado, pode causar uma incapacidade temporária ou, né, sequelas em caso de emergência. Tudo depende da concentração, da quantidade. Né? Aí a gente pode ter aí, para as vias respiratórias, né, o gás que é irritante, mas se você ficar muito tempo ali, pode te trazer consequências piores. Nos olhos, podem causar irritação ou ferimentos reversíveis nos olhos e a pele. Né? Tem alguns irritantes primários ali, que vão irritar a pele, mas vai te dar uma dermatite de contato, alguma coisa assim. Depois vai sarar, vai voltar. Você não vai perder ali o seu tecido da sua pele. E a gente tem o grau 1 e o grau 0, que são aqueles assim, o grau 1, né? Irritação significativa, mas todas são reversíveis e leves, e o grau 0 é sem perigo. Então, é essencialmente não irritante, né? Não é irritante para a pessoa, tá? Mas ele pode causar acidentes ao meio ambiente, acidentes piores. Isso aqui é contato, né? Contato com a pessoa. No caso da combustível, da gasolina, se pega gasolina na sua mão, você não vai morrer. Você vai perder a mão. Mas se explodir um tanque, se você estiver lá do lado, você vai morrer. Então, assim, aí esse grau aqui de perigo vai ser a saúde mesmo, a pessoa que tiver contato com esse material. Não leve em consideração os outros. Né? No caso da gasolina, se cair gasolina na minha mão, não vai nem irritar. Agora, se tiver um incêndio, se tiver uma explosão, aí é outro perigo. Não é perigo à saúde, é um perigo maior ali, que é um perigo geral, né? Não só para a saúde. Aí entra o meio ambiente, entra a questão ali física mesmo, do local. Etc. Perigo de inflamabilidade, grau 4. Material que vaporiza muito rápido na temperatura ambiente e podem queimar
facilmente. Exemplo, gases inflamáveis, em geral, criogênicos inflamáveis, líquidos que têm o ponto de fulgor menor que 22,8 e o de ebulição menor que 37,8, e alguns materiais que entram em combustão espontânea no ar. Vou pegar alguns pontos de fulgor para vocês verem aqui. Ela, ponto. Só um momento. Isso aqui é boa. Ela tem da gasolina. Uhum. Só um minutinho, gente. Eu não quer abrir. Ah, mas ficou muito ruim. Não tá dando para ler, né, gente? Tá muito pequeno. Para vocês está dando para ler? Para mim não tá, não. Aqui, gente, a gasolina, ó, o de fulgor dela é menos 43 graus. Então, menos 43 graus Celsius, ela já está liberando vapor para a atmosfera. O de ignição é 25 graus Celsius. Então, é temperatura ambiente. Mas acontece que a nossa gasolina não é 100% gasolina. Então, dá uma alterada ali nesses pontos, tá? Mas a temperatura de ignição dela, da gasolina purinha, é 25 graus Celsius. Não, perdão, é 200, eu acho que é 250. Tá dando para ler. É, até que nem o álcool, né? O norte tá comentando aqui, só tem água. A gasolina eles misturam álcool, né? Pela legislação, se eu não me engano, pode até 22% de álcool, alguma coisa assim. Aí você pega qualquer gasolina e testa, é 22% ali na pinta. É para que é o máximo que a legislação permite. A maioria dos carros aí hoje em dia é flex, né? Então não danifica o carro mais. Realmente danificado não. Né? Mas igual, quem gosta de usar e-mail a meio, tem que lembrar disso daí na hora que vai fazer a conversão, porque senão vai estar botando mais álcool do que gasolina. Inflamabilidade grau 3, né? Líquido com ponto de fulgor menor que 22,8 e ebulição menor ou igual maior ou igual, perdão, 37,8. Porque aqueles que formam misturas explosivas com ar e os que queimam extremamente rápido. Exemplo aqui, ó, nitrocelulose, peróxido. Eles podem se ignizar em quase todas as temperaturas. Em temperaturas, por exemplo, de condições ambiente. Temperatura ambiente, a gente fala ali, é 25 graus. 20 a 25 graus, certo? Que não é mais ambiente, né? Grau 2, né, aqueles produtos que têm aquecimento, precisam de um aquecimento para ele começar a vaporizar. Então, ele vai ter um ponto de fulgor um pouquinho maior ali, ó, entre 37 e 93. Então, eu já preciso aquecer ele em temperatura ambiente, em condições normais, ele não vai vaporizar. Né? Mas dependendo do recipiente que ele tiver, o local, ele pode estar vaporizando. Pós grossos que queimam rapidamente, fibras que queimam facilmente, por exemplo, ali o algodão, o sisal, né? Vocês vão aprender aí que na área classificada não é somente gases. Eu falei que a área classificada é aquela, né? A posto de gasolina é por causa do vapor da gasolina. Mas existem poeiras e fibras que tornam o ambiente com potencialidade de explodir.
de ter uma explosão, dependendo da concentração que ele está no ar. Exemplo ali, ó, fibra de algodão, o fubá, próprio fubá, a farinha em si, o açúcar, né? Se ele chegar a uma certa concentração em um local fechado e tiver uma fonte de ignição, vocês já devem ter visto silo explodir, né? Algum vídeo aí de um silo pegando fogo, né? É por causa do pozinho que o milho solta ali. E também dos gases que vão sendo gerados ali pela decomposição do milho, né? Em local fechado, eu tenho esse pó ali, aí eu chego nessa concentração, qualquer fonte de ignição que tiver naquele local, ele pode vir a explodir. Perigo de inflamabilidade, grau 1 e grau 0, né? Já são os mais baixos aí, grau 1, pré-aquecimento necessário, eu preciso aquecer, porque vai entrar aí nesse grau 1 os materiais que têm um ponto de fogo maior do que 93 graus. Então eu preciso aquecer, não tem jeito, não é um aquecimentozinho, é um aquecimento maior, né? Ou que queimam, por exemplo, a 815 graus Celsius. Vai ser mais demorado. O grau 0 é os que não queimam, né? Materiais que não entram em combustões se forem expostos a uma temperatura, por exemplo, de 815 graus por 5 minutos. Ah, mas nada vai chegar a 815 graus. Vai, né? A solda. Dependendo do tipo de solda, eu posso alcançar valores de temperatura altíssimos. Então é isso que eu tenho que pensar. O perigo de inflamabilidade é grau 1. Mas eu vou soldar o recipiente que tem aquele material. Ele vai aquecer. Dependendo do tipo de solda que eu utilizar, eu posso chegar nessa temperatura. Certo? Não tem que pensar nisso daí. Tá? Não em temperatura ambiente não vai ter risco nenhum. Mas, em outras condições específicas, eu posso ter esse perigo. Que é o que a gente, como técnico de segurança, tem que ficar atento. Porque você tem que pensar na atividade e no que está ao redor. A gente não pode focar somente ali naquela atividade, né? Tem que ver o que está ali junto, o que está acontecendo junto ali. Por exemplo, atividade quando o pessoal vai fazer revestimento de tubulação, revestimento de chaminé, alguns tipos de revestimento, eles usam um material que é muito inflamável. É altamente inflamável. Então, se eu estiver tendo uma atividade na minha empresa de resina, o pessoal está fazendo ali um isolamento ali com resina, eu não posso ter atividade de trabalho a quente próximo. De jeito nenhum. Porque pode estar gerando ali fontes de ignição para esse local que tem perigo de pegar fogo, tem perigo de inflamabilidade. Então, assim, sempre olhar aí, né, vocês que estiverem em campo, estiverem trabalhando aí, a questão dessa interferência de atividades. Tem atividade que não pode ser feita junto com a outra. Você vai ter que intervir, e falar, não, você tem que parar. Enquanto o outro não acabar, você não pode fazer atividade. Para não, né, causar ali acidentes, para não causar danos maiores. Reatividade. O que é isso? Tem substâncias, gente, que elas são altamente reativas. Elas reagem muito fácil. Essas substâncias, a gente chama elas de substância instável. Porque como ela reage muito fácil, reage com o ar, reage com a água, ela vai ser instável. Ela não é tão segura. Pessoas também são assim. Pessoas muito instáveis são pessoas que reagem a qualquer coisa. Pessoas mais estáveis são aquelas que não reagem. Né? Então, lembra aí das substâncias. A substância instável é aquela que reage muito facilmente com materiais ali cotidianos, por exemplo, com água, com ar. Né? Então, ali, material instável que pode reagir violentamente em contato com a água, no estado puro, polimerizar, decompor ou condensar vigorosamente. Esses materiais podem reagir, por exemplo, se você bater.
o recipiente dele, questão de choque. Se você aumentar a pressão sobre ele, se você aumentar a temperatura. E a liberação de energia é muito violenta. Quem estiver próximo pode ser atingido. Um exemplo aqui, gente, é o sódio. O sódio metálico, ele não pode ter contato com a água, porque ele explode. Ele explode mesmo, mas ele tipo Ô, o seguinte, é professor Alisson, pouquinho, você pega um beleza? pouquinho de sódio, Um você joga abraço aí a na água, todos aí. Tá cortando o senhor aí, ela, desculpa. sim, Tudo bom, Alisson? pode falar. Tudo e você. Tudo jóia? Ah, tudo bom. Saudade aí de você aí, hein? Eu estou em São Paulo, Praia Grande. Também tá trabalhando muito aí? Era meu... Seu áudio está cortando um pouco, Nilson. Isso. Eu estou na área da Petrobras agora, aqui em São Paulo. Nossa, que bom. Bom demais. Tá trabalhando aí com a NR20 também. Aí estou mais próximo de casa também, porque eu sou de São Paulo. Aí ficou mais perto da família agora. Ah, fico, estamos juntos. Deixa eu só dar uma cooperação aí Você também está dessa trabalhando na área parte aí de de manutenção, período de Nilson? instabilidade. Estou na área da Ah, Petrobras. sim. Seu áudio E aqui tem manuseio de produtos químicos, né? Eu estou em contato com eles direto. o tempo todo. Algo aí também que a gente tem que ficar atento também, isso aí é um exemplo bom. O oxigênio industrial, que ele é rico, né? Ele é acima de 23% aí, então ele é rico em oxigênio e ele em contato também com luva, que o colaborador tem na mão, se tiver com graxa, com óleo, e um vazamento ali quando ele estiver conectando a mangueira, apertando e ficar pegando ali com a luva com graxa ou óleo, ela tende a reagir, entendeu? Esse tipo de produto também. Na oficina mecânica, entendeu? Ou numa manutenção diária. Então tem que tomar cuidado quando manusear esse produto que é o oxigênio de corte do maçarico, ele reage também com produto com graxa ou óleo. Muito bom o exemplo do Nilson, pessoal. E é um produto corriqueiro também. Que a gente usa direto aí, o oxigênio. Então, ele em contato com a graxa na mão da pessoa pode inflamar. Então, um produto estável também, né? Por causa da concentração que ele está, né? Ele está dentro de um cilindro ali, está confinado em uma concentração alta, então ele passa a ser instável, ele passa a ser reativo, ter uma reatividade alta. Obrigado, Nilson, pelo exemplo que você trouxe para a gente. E como ele está aí na área da Petrobras, gente, pode deixar combustão, não pode deixar nenhum ali pontezinha de ignição, que pode acontecer algo mais grave. E vai estar sempre trabalhando aí com material. A estabilidade também tem os graus, tá, gente? Né? Igual a gente viu ali o perigo à saúde, a estabilidade vai ter o grau. Né? Por exemplo, ali a gente vai ter o grau 4, que é o maior, que é o grau que pode gerar detonação. Material que pode explodir rapidamente em temperatura e pressão normal. Então, certos materiais aí são sensíveis a choque térmico ou choque mecânico, porque eles podem estar explodindo. Depende ali, por exemplo, da densidade. Dependendo ali da power density, que é uma densidade que traz para a gente a questão da liberação de energia desse material quando ele, né, entra em combustão. Então, quando eu tenho ali maior do que 250 graus Celsius, ela pode chegar ali a 1000 watts por ml do produto.
Então, o material ali aqueceu, chegou a 250 graus Celsius, ele pode estar liberando 1000 watts de calor. Esse calor aí, essa energia, quando liberada abruptamente, ela causa uma detonação. Ela causa uma explosão. E são os materiais aí que são utilizados em explosivos. As matérias-primas aí dos explosivos. Então, eles têm uma instabilidade de grau 4. Então, aí fazem misturas ali para dar uma reduzida nele, para que seja seguro. E outra coisa, o explosivo em si, ele precisa da fonte de ignição. Ele precisa de um acessório que a gente chama de iniciador, que vai gerar uma pequena explosão para que ele vire essa reação em cadeia e ocorra a detonação. Então, né, na NR19, por exemplo, que fala especificamente de explosivo, ela fala sobre isso, que o material iniciador precisa ser guardado, manuseado e transportado separadamente do material explosivo em si, para não gerar essa questão da detonação durante transporte, manuseio, etc. Então, tem que ser separado ali, para ter mais segurança. Existe explosivo, pessoal, que ele é vendido separado. Você pega duas substâncias que sozinhas não têm instabilidade, não causam explosão, não causam detonação, mas que misturadas uma com a outra, elas se tornam explosivos. Né? Existe um explosivo que é assim. É um óleo, utiliza ali um óleo e um material ali comum. Junta os dois e forma um explosivo. Aí, por causa dessa questão da estabilidade, é vendido separado, transportado separado. Aí só é feita a mistura ali no furo que você vai explodir. Vem ali, coloca e mistura lá dentro do furo. Aí lá, na hora que tiver o iniciador, ele vai detonar. Grau 3, material capaz de detonar, mas requer uma fonte iniciadora. Então, o que é feito? Esses produtos que são utilizados na fabricação de explosivos são tratados para ficar no grau 3, para que eles só possam explodir se tiver uma fonte de inicializadora, se tiver esse iniciador, que a gente chama de espoleta. É desse tamanho. E a banana costuma ser mais ou menos assim. Acaba dessa garrafa. A banana. Pode ser maior também, mas as menorzinhas assim. Esses materiais são sensíveis a choques mecânicos e altas temperaturas e explodem, por exemplo, em contato com água. Grau 2, reação rápida e violenta. Material que reage rápido e violentamente a pressões e temperaturas elevadas. Né? Tem material aí que você aquece ele, tem que aquecer ele para que ele possa detonar, para que ele possa explodir. E esses materiais também, né, como por exemplo o sódio metálico, reage violentamente com a água. Então ele sozinho não faz nada. Na hora que você joga água, ele explode. Agora ele misturado com outro elemento, ele já não explode. Que é, por exemplo, o sal de cozinha da gente. Sal de cozinha, ele é NaCl, é só de cloro. Ele dissolve na água de boa. Ele não causa nada. Agora o sódio, o Na sozinho, não pode ter contato com a água, porque ele explode. Instabilidade grau 1 e grau 0 são os materiais que já não são instáveis. São considerados estáveis em condições normais. Eles não vão reagir em condição normal de temperatura e pressão. E tem o grau 0, que é estável mesmo no fogo. Mesmo aquecendo, esse material vai continuar estável. Cargas perigosas, definição legal, né? O produto perigoso, só relembrando aí, de acordo com o Ministério dos Transportes, é toda substância que, dadas as suas características físicas e químicas,
possa oferecer riscos à segurança pública, saúde das pessoas e meio ambiente durante o transporte. A classificação é feita com base nos critérios da ONU, considerando o tipo de risco que o produto apresenta. O transporte vai ter responsabilidade compartilhada entre a empresa. A empresa vai ter que implementar as normas e fornecer os equipamentos adequados para o transporte desse material. Meio ambiente, eu vou ter que ter ali um kit de emergência ambiental, eu vou ter que ter um treinamento para com os meus colaboradores que vão trabalhar diretamente com esse produto. Saúde pública, proteção à população. Um exemplo aqui, né, do explosivo, o paiol, que é o local onde a gente armazena o explosivo, ele tem que estar a uma distância normatizada ali pela norma das estradas, das fazendas, de local onde possa ter pessoas. Para que, se acontecer algo, né, explodiu, ele não atinge pessoas. Né? Saúde pública, proteção da população. Até as fábricas são em locais isolados. Não sei se vocês viram, ano passado, teve um acidente na fábrica da Britannic, que é uma fábrica de explosivos, que explodiu o local que o pessoal tem. E assim, ele mostrou nas imagens, era bem isolado o local. E era onde eles fabricavam os iniciadores, não era onde fabricava o explosivo. Porque o local que fabrica o iniciador é muito longe do administrativo da empresa e do local que produz o explosivo em si. Na ocasião, né, se eu não me engano, foram 9 pessoas, ou 19 pessoas foram a óbito, porque são todas as pessoas que estavam naquele local trabalhando. Aí depois falaram que foi por causa da temperatura. Por causa que a temperatura ficou muito baixa, e o material que eles utilizaram ali meio que congelou, aí ele explodiu. Então, assim, nos vídeos, depois eu vou mandar para vocês, enfim, dá para ver a distância que é o local, que é essa responsabilidade compartilhada. É distante das pessoas, é distante da população, que se acontece um acidente, vai atingir menos pessoas. Fábrica de fogos de artifício, todas são isoladas. Não pode ser dentro da cidade. Ela tem que ser isolada. Porque se acontece alguma coisa, você deixa ali. Você fecha, não vai, né, espalhar ali para a população. Trabalhadores precisam ter os procedimentos internos e seguir corretamente eles e usar os EPIs. Os órgãos reguladores vão fiscalizar sempre ali o cumprimento das normas, se está tudo ok, se estão seguindo, porque vai envolver mais gente, mais coisas, né, que são produtos perigosos, então, além da explosão, pode ter contaminação. E segurança, o ambiente de trabalho protegido. Se eu pego aqui o acidente. Já que os vídeos são grandes, no Britânico. Foi no sul do país, na cidade de Quatro Barras, que aconteceu. Aqui só mostra os escombros. Deixa eu só terminar esse slide. Na conclusão da aula de hoje, que a gente concluir, aí eu vou mostrar o vídeo da Britânica. Conhecimento salva vidas, então sempre conhecer muito o material que você está trabalhando, o material que você está transportando, que você está armazenando. Sempre cumprir as normas, principalmente NR20, NR19, que são, 19, não, perdão, 11, que são ali para garantir segurança no manuseio e no transporte. E ter um compromisso coletivo. Todo mundo tem que saber, todo mundo que está envolvido, que eles são responsáveis não somente por eles, mas por muita gente. Todo mundo que está na empresa, pelo meio ambiente, por quem está ao redor ali. Então, é coletivo isso daí. E quem
trabalha nessa questão do, do compromisso coletivo é o técnico de segurança. É ele que vai ser o porta-voz da empresa, né, no momento de cumprimento dessas normas. Ele que vai ali fiscalizar, ele que vai fazer com que sejam cumpridas. Então, ele fica ali como um elo de ligação entre a legislação, a regulamentação e os colaboradores, o trabalho, a execução da atividade. Então, a importância do técnico de segurança. Você não tem que saber tudo. O técnico de segurança não tem que saber tudo. Não dá para saber. Porque ninguém sabe tudo. Mas você tem que procurar saber o máximo possível do que você está trabalhando. Ao você fazer um curso de técnico de segurança, você vê um geral. Às vezes vocês nem vão usar isso aqui. Às vezes onde vocês vão trabalhar não tem produto perigoso. Às vezes vocês só vão usar isso daqui. Às vezes eu vou trabalhar só com NR20. Às vezes eu vou trabalhar só com NR19. Né? Então aqui vocês pegam uma base, o restante, gente, vocês vão pegar no dia a dia. Então, assim, conheçam o material, conheçam isso tudo. Eu vou na empresa, vê tudo, dá uma olhada, pede para visitar, para ver como é que é a execução, para conhecer melhor, para evitar os acidentes aí, né, que podem estar trazendo ali problemas ambientais, problemas, né, de patrimônio e até, né, problemas com a saúde das pessoas. Vou mostrar para vocês como ficou o local onde teve o acidente no ano passado. Vocês chegaram a ver, ouvir falar desse acidente? Tinha um vídeo do acidente mesmo. Não dá para ver nada, só explode isso. Eu não achei. Ali é o local. Ah, não foi na Enaex. 8 vítimas no total, mas ele foi bem no começo, foi quando aconteceu mesmo o acidente. Mas foram mais. Esse aqui do Fantástico é bom, só que ele é muito demorado. Tô achando que não vai, pessoal. Não vai abrir. Aqui tá chovendo muito, deve ser por causa da chuva, tá, gente? Eu mando para vocês o link da reportagem para que vocês possam ver como é que ficou lá. Na próxima aula, eu tiro uns cortes aqui e coloco para mostrar para vocês sobre essa importância da distância, porque algumas pessoas foram a óbito, né, logicamente, né, as famílias perderam seus entes queridos ali, mas a segurança, a forma que o pessoal construiu ali, respeitando a legislação, não deixou com que fosse maior, que trouxesse problemas maiores. Porque se fosse próximo aonde produz o explosivo, ia ter muito mais gente ali que seria atingido, né? Logicamente, né? Infelizmente, perderam as pessoas, mas foram poucas em relação do que poderia acontecer se não tivesse as distâncias corretas, de acordo com a legislação, né? E se essa fábrica fosse dentro de uma cidade, dentro de um centro urbano maior. Poderia estar pegando muito mais gente. Aí eu fico com o compromisso de mandar o vídeo para vocês. E também a gente comenta na próxima aula. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá certinho? Obrigado, Tainá.
Na próxima aula, a gente vai falar sobre a sinalização, como é que é feita aquela sinalização, aquela plaquinha para vocês interpretarem a plaquinha, e vai concluir ali a questão de manuseio mesmo do material perigoso. Eu vou tentar trazer algumas substâncias que são mais utilizadas para a gente pegar como exemplo. Tá bom? A gente falou que não tem dúvida. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem maior aí, pode estar me mandando, pode estar mandando para a tutora que ela passa para mim. Então a gente termina por aqui hoje. Até a próxima aula para vocês. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os alunos. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Nilson. Com Deus. Um abraço.